nós do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade agradecemos então, né, esse momento do seminário, do primeiro seminário do Fórum, e agradecemos imensamente então os professores da URGS, né, a cidade que queremos, que dá grande apoio, ao SIMPA, que está nos auxiliando também, o Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, o Conselho Municipal de Saúde, né, com a Kátia aí fazendo toda a retaguarda aí do áudio, né, então, meu nome é Mirta da Rosa Zenker, estou na coordenação do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade e estou aqui com o Valdemir Bolt, que ele é do CEAP, depois ele vai se apresentar, né? E nossa dinâmica, então, hoje vai ser, eu vou fazer um breve relato, então, sobre como está os conselhos, uma pesquisa que nós fizemos, né, aqui na cidade de Porto Alegre, dos conselhos municipais. Passo a palavra para o Valdemir, ele vai fazer uma fala, né, e nós vamos abrir, então, depois para vocês poderem estar participando, fazendo os questionamentos. Tá? Amanhã a gente vai iniciar às 8h30, então 8h30 a gente vai estar aqui para iniciar umas 9 horas. Vai ter grupos, então a gente vai se dividir em grupos para apresentação, então, dos conselhos municipais, vai ser dividido em 4 grupos. Para a gente poder, os conselhos municipais vão estar apresentando então a realidade e da atual de como estão os conselhos. São 4 questões norteadoras que a gente vai estar então desenvolvendo para apresentar no segundo momento aqui em plenária maior, em grandes grupos, para a gente poder fazer os encaminhamentos deste seminário. Então vai ser um seminário propositivo. Então, esta é a ideia desse momento, então, que nós estamos aqui. Então, nós estamos com vários conselheiros de vários conselhos municipais aqui presentes, acadêmicos, então, da URGS, né? E, então, eu vou começar, então, a fazer a apresentação. Tem um microfone que eu acho que, para mim, eu prefiro ficar de pé. Então, pessoal, vou estar apresentando aqui então, uma apresentação que o Fórum, né, desenvolveu para esse espaço, que é um seminário internacional, né, que é a democracia que queremos construir, desafios de participação nos âmbitos local e nacional. Tá? Então, vou apresentar aqui para vocês que também vai ser uma base então, de entendimento, né, de como está e o que é o Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. Então, os conselhos municipais, tá? Os conselhos, na verdade, são espaços de participação popular. E existe em 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal. Então, aqui estão representados vários conselhos da saúde, educação, direitos humanos, pessoa com deficiência, direitos das mulheres, assistência social, direitos das crianças e adolescentes, direito do idoso, né, habitação. Então, assim, são vários conselhos que estão aqui, né, ao todo em Porto Alegre. De acordo com a legislação atual, né, a gente tem 26 conselhos municipais, então, aqui no município de Porto Alegre. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês terem essa ideia da dimensão, da importância da participação popular nas construções das políticas públicas. Então, são canais efetivos de participação, tá? E é o espaço onde tem o papel de participação democrática da população na fiscalização, formulação e implementação de políticas públicas. Tá? E vários conselhos têm na sua legislação como papel deliberativo.
Então, tem um pouco da história dos conselhos municipais de Porto Alegre, né? Isso tem no site do município de Porto Alegre, então eu fui pesquisar um pouquinho o que tem no site. O site de Porto Alegre está super desatualizado dos conselhos municipais e é um dos problemas que nós não temos acesso ao site para a gente estar modificando. O Conselho Municipal de Saúde tem um link onde que você coloca, né, e vai direto para o link, então onde que o próprio Conselho Municipal de Saúde consegue estar atualizando. Os demais têm muito mais dificuldade de estar atualizando, né, esse espaço que é o dos conselhos municipais. Então, o que tem, né? Os conselhos municipais de Porto Alegre estão presentes na administração pública desde 1930, mas não na contextualização de hoje, né? Então, era uma participação mais do executivo e não da participação popular. Eles foram criados com o artigo 101 da Lei Orgânica do Município, regulamentados por meio da Lei Complementar 267, do 16 de janeiro de 92. Os primeiros conselhos municipais de Porto Alegre foram contribuintes, né? Foi do Conselho Municipal dos Contribuintes, em 1938. Plano diretor de 1939, serviços públicos de 1952, e na década de 70 teve 8 conselhos municipais. Então, na década de 90 é que foi então proposto a composição tripartite, né? Então é uma composição onde que tinha trabalhadores, usuários e executivo. E então é isso, né? Então, desta forma que foi em 1990 que começou realmente então a participação popular. Em 2010, então, teve a criação do Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade como instância com competência para encaminhar ao Executivo Municipal propostas de política públicas elaboradas conjuntamente pelos Conselhos Municipais, cujo conteúdo tinha uma abrangência transversal entre os conselhos. O fórum foi criado em dezembro de 2010 e regulamentado em setembro de 2011. Então, esse fórum foi proposto, né, pelo Executivo e pelos conselhos municipais como um elo entre os conselhos municipais. Só que quem coordenava era o Executivo. Então, era o Executivo que pautava, né, que trazia as pautas, era o Executivo. Então, os conselhos, na verdade, iam para participar de uma pauta que o Executivo trazia. Então, em 2017, os conselhos municipais ocuparam esse espaço, né, porque não ocorreu, quando o governo Marquesan, então, assumiu a Prefeitura de Porto Alegre, ele não fez reuniões mais do Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade, ficou, então, inerte esse espaço, né? E quando os conselhos municipais, né? Quando a gente se alertou, foi quando estava indo uma proposta de lei 09 de 2017, está ali encaminhado o projeto de lei de 09 de 2017, que era para a alteração da Lei 101 da Lei Orgânica do Município, tá? Que alterava as atribuições, poderia alterar com minoria simples, né, a legislação dos conselhos municipais que não estavam amparados com uma legislação federal. Então, o Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social da Criança, Adolescente e do Idoso tem uma retaguarda da legislação federal. Os demais conselhos municipais poderiam, com uma minoria simples, mudar qualquer legislação deles. Essa lei, esse projeto de lei 09/2017, ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Vereadores, porque nós estamos articulando e trabalhando então com os vereadores para que não continue na tramitação. Então foi um momento então em que os conselhos municipais ocuparam esse espaço do Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade, fez então uma eleição, né, do pleno, né,
e do executivo. Então, foi eleito então, a coordenação, vice-coordenação, secretária e secretária adjunto, né? E nós fizemos uma eleição agora em agosto, que fechou os 2 anos, né? Que fizemos então a segunda eleição da ocupação do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. E nós estamos ocupando a Casa dos Conselhos, que é entre a Venâncio e a João Pessoa, tá? Que está ocupado pelo CRIP, né? E os conselhos, tem vários que não têm local para estar fazendo reuniões e não pode fazer lá. Então a gente está usando o auditório para várias plenárias dos conselhos municipais, mas nós não temos um espaço, então, que possa estar com o secretário, né, com uma organização de infraestrutura para o próprio Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. Então, é isso que eu... Né? Então, assim, quando a gente entrou, então, na mesa diretora, então, do fórum, a gente se deparou. Onde estão os conselhos municipais? Que realidade nós temos, então, na cidade de Porto Alegre com os conselhos municipais? A gente tinha, então, foi em busca da lei, né, do que tinha, então, de documentos, né, e, então, a gente conseguiu, então, ver esses conselhos, tá? Então, dentro do que foi nos passado, né, são 28 conselhos municipais, então a gente fez uma pesquisa, né, encaminhou pesquisa para todos, né, com 4 perguntas que depois aí eu vou apresentar mais especificamente sobre a pesquisa. Tá? Então, 19 conselhos responderam, 3 não responderam, tá? Comum existe, mas não respondeu. O Conjus também existe, não respondeu. E o Contu está em funcionamento e não respondeu. São 3 que não responderam e 7 estavam inativos. Da Juventude, Saneamento Básico, o Acesso Terra e Habitação, Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Do Turismo, da Leitura e Livre e do Desportos. Tá? Da Leitura e Livre e do Desportos, eles responderam, mas não estavam, então, em atividade com reunião regular, com eleição vigente. Tá? Mas, mesmo assim, eles responderam. Essas siglas desses que não responderam? Que não responderam, esse é Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Justiça e Conselho Municipal de Transporte Urbano. Mais alguma pergunta aqui das siglas? É porque a gente não viu. Não? Justiça e Segurança. Né? Justiça e Segurança. Obrigada. Então, assim, né? Quando eu apresentei, então, como proposição, né? Então, o que avançar, né? A ocupação de fato da sociedade civil nos conselhos, então que a gente percebe, né, tem alguns conselhos que a sociedade civil não ocupou ainda o espaço, ou está muito frágil essa ocupação, né, a gente tem bem presente o Conselho dos Direitos Humanos, né, precisa fomentar mais, precisa ter mais gente, né, para fortificar esse espaço, e vários outros conselhos que a gente tem visto da importância de fortificar esses espaços. Esclarecer e capacitar a população sobre seu papel cidadão de direito, a fim de fiscalizar, formular e acompanhar a implementação das políticas públicas, que a gente percebe, quando a gente sai e fala dos conselhos municipais, o cidadão de Porto Alegre ainda não tem esse entendimento. Tem entendimento do Conselho Municipal de Saúde, que está mais insertado na comunidade, que está lá, que está falando nos conselhos locais, distritais, assistência social, educação, mas os outros não têm essa ideia do que é a importância, né, do Comatab, por exemplo, da habitação, né, da importância do Conselho da Justiça, do Conjus, né, da Justiça e Segurança. Então, assim, não tem a noção real da importância desses espaços legítimos, democráticos, né? Então, isso a gente precisa avançar muito ainda, né? E garantir a autonomia administrativa e financeira dos conselhos municipais, estadual e federal, que a gente tem visto que isso está sendo muito
grave que está acontecendo não são no município, né? Esses agravos recorrentes, golpe mesmo com a democracia do Brasil, né? Tanto a nível federal, né, quanto estadual e municipal, né? Então é isso que a gente eu trouxe para a gente poder também estar pensando já e balizando. Outra apresentação. Passa aqui. Esse aqui é o e-mail do Fórum Municipal, se vocês querem anotar, para poder estar então interagindo conosco. Então agora eu vou apresentar a pesquisa, tá? Que a gente fez para a gente poder ter uma ideia então de como é que está. Obrigada. Então a gente fez algumas questões, tá? Então o Conselho tem espaço, escritório adequado com equipamentos necessários para atividades. Quais são suas necessidades a serem supridas? Então, dos 18 conselhos então, que responderam. Então, 5 disseram que não tem espaço próprio, né? São conselhos que estão em atividade, que têm reuniões regulares, né? E não tem espaço próprio. Né? Que tem equipamento, mas estão defasados, então são 3 responderam que tem equipamentos, mas estão totalmente defasados, que tem salas, mas são compartilhadas, então tem 3 que também responderam que tem salas, mas não é adequado, são compartilhadas, então só tem um armário e fazem reuniões, então tem várias pessoas na sala, né, participando, que não tem nada a ver com o conselho, não estão participando da reunião, né, então assim, também não tem um local adequado para estar. E 2 fala que tem salas, né, mas estão em péssimas condições, né? Então a gente fala do Condepa, que é da pessoa com deficiência e não tem acessibilidade, porque é um depósito a sala deles, né? Então assim, é um caos. Então assim, é dentro do prédio da Secretaria Municipal de Administração e o próprio Nelson, né, que é o vice-coordenador do Fórum Municipal, que ele não tem acesso muitas vezes porque está lá no depósito, tem que ir tirando as caixas da frente, né, Nelson? E 5, né, dos 18 diz que sim, é adequado, tem condições, tem equipamentos adequados. Então isso, né, a gente já denota, né, como está a consideração do gestor, do gestor municipal com os conselhos municipais. A segunda, então, pergunta, né, dispõe de equipe, assessoria para apoio das ações, organizações e funcionamento, quais as necessidades a serem supridas? Então, dentro das ações dos conselhos municipais, né, existe, assim, que demanda muito de uma equipe técnica de retaguarda, né? Muitos trabalham com uma parte que tem que fiscalizar a parte financeira, né? Vem vários, questionamentos e verbas que tem que estar avaliando a nível contábil. Não tem assessoria contábil em nenhum dos conselhos municipais. Muitos precisam de apoio jurídico. Só o Conselho Municipal da Assistência Social tem assessoria jurídica, mas nenhum conselho tem assessoria jurídica. Não, na verdade tem o Condecom também tem, mas é porque o coordenador é advogado, não é que tem assessoria jurídica, é o próprio coordenador que é advogado, então não tem, não é assessoria jurídica, né? Então assim, é isso que a gente tem, a parte administrativa, retaguarda de equipe executiva, né? Então é isso sim, tem muito material, tem muita demanda, né, que precisa de um conselho municipal, precisa de uma equipe técnica, né? Então aí, dos 18, diz um só compartilhada, né, que é a equipe técnica compartilhada, tá? Essa compartilhada a gente tem que ver porque muitas vezes o compartilhada é
a assessoria jurídica do executivo, né, o próprio executivo que vai analisar a demanda que vem do executivo, né, então a gente avalia assim, como é que é, né, o apoio jurídico, né. Aí 3 disseram que sim, é mais incompleta. 8 diz que possui assessoria, mas como eu falei, essa assessoria provavelmente é administrativa e não entra em contábil nem jurídica, e muito menos de comunicação, porque o que a gente vê assim, diferencial, né, que agora, há pouco tempo eu falei, que uma dos entraves é a falta de poder estar divulgando as ações dos conselhos municipais, né, de poder estar chegando próximo da população, né, então é uma assessoria super importante. O Conselho de Saúde tem a Kátia, né, que é Relações Públicas, né, que também está dando um apoio hoje para o Fórum Municipal dos Conselhos da cidade. E disseram, então 6 disseram que não dispõe de assessoria nenhuma. Tá? Então pode passar. Eu faço. Viu só como a gente faz tudo? Então, há procedimentos de fluxo definidos para as eleições, posse, designação dos conselheiros no DOPA. É o Diário Oficial de Porto Alegre, tá? É onde que é publicado, então, oficialmente, então, tudo que é assuntos da prefeitura. Esses procedimentos contam com assessoria, suporte e encaminhamento do Executivo Municipal. Quais os entraves a serem supridos? Então, 9 disseram então que sim, tem entraves, e 18 disseram que tem um fluxo definido, tá? Mas se a gente vai estar falando com esses 18, né, muitos não têm um fluxo definido, mas ainda teve a eleição, mas a posse não está lá os nomes no DOPA, não foi feito a posse oficial, não estava executivo para fazer a posse oficial, né? Então tem um monte de questões aí, se a gente vai conversar com esse 18, também não está, né, de uma maneira adequada, né? Há canais de divulgação das informações e deliberações do Conselho, quais as demandas a serem supridas e entraves a serem superados. Então, 1 disse que sim, tem então canais de divulgação, mas precário, né? 3 disseram que não tem nenhum canal de comunicação, então, para as demandas. 5 disseram que sim, tem independente, então, que pode estar né, podendo fazer divulgação no site e tal. Né? E 9 disseram que sim, mas pela prefeitura. Né? Então a gente sabe que sim, pela prefeitura, né? As atas provavelmente são e tal, mas se a gente vai fazer realmente um embate com, né, com o gestor, né? Falar realmente, né, os agravos que estão acontecendo nas políticas públicas, com certeza a prefeitura não vai estar publicando. Isso a gente sabe, né? Eu, né, até 2 anos atrás fui coordenadora do Conselho Municipal de Saúde e a gente conseguiu muitas coisas para a divulgação da população, porque a comunicação é independente da prefeitura. Quando teve uma assessoria, que a Kátia faz pouco tempo, assim, agora faz 3 anos. Que eu estou no Conselho? 2 anos só, então a Kátia faz 2 anos só que está. A gente tinha uma cobertura. 2 anos e uns meses. Tinha cobertura da Secretaria Municipal de Saúde, que era muito difícil fazer qualquer divulgação. Né? Então, é isso que a gente tem, então, que avançar muito então, com os conselhos municipais. Então, tem então uma outra questão, né, que a interlocução com o Executivo Municipal, disponibilização de informações por meio da Secretaria FIM, o papel e a competência dos conselhos é respeitada. Então, 2 disseram que não há interlocução, não consegue, né, encaminhar. 4 disseram em parte e 12 disseram sim. Isso a gente fez em maio, né? Essa pesquisa, eu acho, né?
Foi em maio, acho que foi esse ano. Foi ano passado. Ano passado. Foi maio, junho, né? Então isso aí foi maio, junho, tá? Então a gente tem esse período aí que essa é a proposta também desse seminário, né? Pra gente revisar também com os conselhos. Tá? E aí diz outros apontamentos a serem trabalhados por executivo, tá? Para avanço. Conselho Municipal da Alimentação Escolar. Então aí os apontamentos que ela aqui disseram. Seria interessante que outros setores da Secretaria Municipal de Educação e também outras secretarias conheçam o papel deste conselho, além de um espaço nas formações com os diretores da escola para divulgação do Conselho da Alimentação Escolar. O Conselho Municipal de Saúde. Sugerimos trabalhar o devido respeito à legislação que regulamenta a participação da comunidade no SUS, que é constitucional com a legislação federal, estadual e municipal. Tá? Então, amanhã, cada conselho vai ter então, a oportunidade de estar falando um pouco mais do que se trata isso. Né? O Conselho Municipal passou por um agravo horroroso, onde que teve que fazer a posse, então, dessa gestão que está no conselho, na rua, no estacionamento, porque foi proibido pelo secretário, pelo Marquesante, fazer dentro da Secretaria Municipal de Saúde, onde realizava né, as reuniões, as plenárias, ordinárias e extraordinárias. Então, o próprio Conselho Municipal de Saúde vai ter a oportunidade amanhã de estar relatando então, essas questões. Tá? Então, o CACS-Fundeb, que é um nome enorme. CME, tu não leu. Desculpa. O Conselho Municipal de Educação, maior articulação para viabilizar o atendimento às leis e às normativas, atendimento às demandas da infraestrutura. Né? Então, novamente pontuando. O CACS-Fundeb me ajuda, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo né, da Desenvolvimento da Educação Básica. Vocês escutaram, é relativo à Secretaria Municipal da Educação. Então, estreitamento da interlocução entre o Executivo e CACS-Fundeb, especificamente quanto à Secretaria da Fazenda. Respeito por parte do Executivo de procedimentos e prazos legais, bem como transparência na utilização de recursos, o site para comunicação e divulgação de informações de interesse público, um canal de transparência do CACS-Fundeb, um endereço fixo com número de telefone público, com condições de atuação e de relações com a população e com os órgãos oficiais, municipais, estaduais e federais. Então, é o conselho que lida diretamente com o fundo da educação. Então, ele mesmo pede maior transparência, né, para poder estar divulgando isso para a comunidade, então, da educação. Conselho Municipal de Alimentação e Abastecimento e Agricultura. Muita dificuldade em ter quórum mínimo para a realização dos encontros. O último foi em 15 de janeiro de 2019. Nova reunião em 13 de março de 2019 para deliberar sobre a conferência do Conselho Municipal de Abastecimento e Agricultura em julho de 2019, que não ocorreu. CONDIM, então, é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, no que tange ao funcionamento do Conselho, há uma restrição de horário para as reuniões no prédio onde estamos localizadas. Atualmente o CONDIM está realizando lá na Casa dos Conselhos, as plenárias. As reuniões plenárias e da executiva precisam ocorrer após as 18 horas, possibilitando a presença das conselheiras. Muitos estão em atividades laboral em horário comercial. E o prédio da Rua dos Andradas, onde se mantém, eles fazem as plenárias na Casa dos Conselhos, mas continua deliberando e tendo reuniões delas internas na Rua dos Andradas, E isso que a gente também está pleiteando quanto fórum para que a Casa dos Conselhos seja o local de reuniões, tanto do Conselho dos Direitos Humanos, do CONDEPA, que estejam para lá, e os outros conselhos também que estão sem sede.
Então, assim, o prédio da Rua dos Andrade não proporciona essa condição. Em função da restrição do horário da portaria, mesmo que isso ocorra uma vez por mês, temos realizado as reuniões plenárias na Casa dos Conselhos, mas em alguns momentos, quando surge alguma excepcionalidade, não está sendo possível utilizar aquele espaço. Já estava fazendo. O CONDECOL, que é dos direitos dos consumidores, né, e agora dos usuários também, eles também estão sendo, o Conselho Municipal criou, então, as ações, as atribuições, a valorização e implementação das políticas públicas editada pelo Conselho, que em grande parte não são observadas. Também falta mais apoio do Executivo na realização das conferências municipais. O COMPAC, que é do patrimônio histórico, né? Maior agilidade nas demandas do Conselho. Da leitura e livro, então, o reconhecimento do Conselho com entidades representativas dos temas ligados ao livro e a leitura na cidade e a validação das suas ações. Destaca-se, por exemplo, a desarticulação ocasionada a partir da não validação das portarias, que alteravam a composição e, posteriormente, o atraso na aprovação do edital, que chamaria a nova gestão. Essa desarticulação impediu, entre outros, a mobilização pela manutenção da Biblioteca Comunitária do Arquipélago, que recebeu recursos do Plano Municipal da Leitura e Livro e que tende a se perder por falta de diálogo e de articulação política dos setores interessados na leitura e no livro. Então, atualmente, eu não sei se vai ter representante, né, desse conselho, eles não estão conseguindo fazer reuniões há muito tempo, né, por falta de apoio do Executivo. Eles conseguiram compor novamente o plenário, mas não tiveram a votação para realizar, então, a votação da mesa coordenadora, né, da mesa executiva. Porque a direção anterior tinha sido eleita, composta e não foi validada pela política. Exatamente. Mas o Sérgio está lá. Voltou? Conselho Municipal dos Direitos Humanos, está aí o presidente, né? Publicação do DOPA, da composição dos conselheiros, estreitamento de relação com o Executivo Municipal, apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte para a oficialização do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, assumir um novo lugar nesta gestão para fazer nossa função de controle social. Que as representações governamentais compareçam nas reuniões, só comparecem às reuniões da coordenação da LGBT ou segurança, modificar o regimento e a lei do Conselho, pois está engessado, e estamos proponente que contemple pelo menos todas as áreas da Diretoria dos Direitos Humanos, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. Conferências municipais temáticas de todas as áreas de abrangência da Secretaria de Desenvolvimento Social, a fins finalizando com a 6ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos, para subsidiar a criação dos respectivos planos de trabalho. O primeiro Plano Municipal dos Direitos Humanos. Nos parece que não existe interesse no controle social e, em função dessa posição, o Conselho Municipal dos Direitos Humanos, até o momento, está inoperante e já se passaram 2 anos com essa atual gestão executiva municipal. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, então, né, eles encaminharam, também está aí o vice-coordenador Paulinho, né, Baiano. Articulação com secretarias para maior envolvimento e participação como forma de fortalecer o espaço e estabelecer fluxo frente às demandas da criança e adolescente. O Conselho Municipal de Desporto. Hoje o Conselho está no seu pior momento, sem sede, sem funcionários, com a Prefeitura agindo de forma ilegal ao não disponibilizar os meios para seu funcionamento. Sem a possibilidade de novos projetos pró-esporte, estamos em período de eleições, né, nesse período, em maio deste ano. Já demandei com o funcionário da antiga Secretaria Municipal do Desporto, que tem feito a interlocução com o Conselho, que precisamos dar início ao processo eleitoral do Conselho Municipal de Desporto. Ainda não aconteceu.
Né? Então, ele não está em funcionamento. E é um conselho super importante, porque era o que, né, eu fazia interlocução com os atletas, né, os atletas conseguiam parcerias e tal, e demandavam, e o Conselho Municipal deliberava ou não de acordo com, né, então assim, fora outras ações aí que o Conselho Municipal de Desporto fazia, tá, inoperante. Então é isso, né, de pronto eu vou convidar o Valdemir, então. Então, depois a gente abre para perguntas, tá? Vão anotando aí que aí a gente faz. Poderia, preliminarmente, todos os conselhos que estão presentes aí, só para ver. Podemos um de cada conselho para apresentar? Nelson Calil, Conselho CONDEPA, Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. Hélio, Conselho Municipal de Direito. Aproximar do Conselho do Plano Diretor, sempre lá. Gilmar, Conselho Municipal de Saúde, vice-coordenador. Lá em cima, tem mais alguém que não, conselho que não vai te apresentar? Luiz do Conselho Comatado, Conselho de Acesso à Terra e Educação. Minha outra Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Heloísa, do Conselho de Assistência Social. O Paulinho, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais alguém? Mais algum conselho? Paulo, do Conselho de Cultura. Não apareceu no questionário, né? Mas a gente respondeu. Foi, vocês responderam depois, eu acho que aí a gente não respondeu depois da apresentação, mas respondeu. Tem uma lista de presença? Sim, tá lá na frente. Está aqui. Tá aí? Agora? Tá ali. Pra quem não preencheu a lista de presença, tá? Procura o Lucimar ali, que é bem importante esse registro para nós. A cultura estava respondido ali nas perguntas, só não estava a observação final, porque você não fez essa observação final. Eu acho que sim. Acho que foi isso. Não, fala com o Obrigado, Nelson, que isso aí foi de várias Tem a mãos. Isabel que nos presta. E está presente aqui também, que deu uma saidinha agora, a Isabel, que está aqui. Se apresenta, Isabel. Só te apresentar do conselho. Meu nome é Isabel Medeiros, eu sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre e estou na presidência do Conselho Municipal de Educação nessa gestão até o próximo ano. Tem vários conselhos que hoje não iam poder comparecer, que vão estar amanhã. Tá? Então, podem vir, por favor. Te apresento aqui.